O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer um sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, conforme está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele, e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava. Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparastes diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: Este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada transpassará a sua alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Era de idade muito avançada. Quando jovem, tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo, dia e noite, servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo, conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje, com muita alegria, a igreja celebra essa solenidade, a apresentação do Senhor no templo, como nós ouvimos agora na narração do Evangelho. Maria, junto com José, conforme a lei já dizia que o menino do sexo masculino, no 8º dia, deveria ser levado ao templo para ser apresentado ao Senhor. Embora Jesus não precisasse, porque ele já é o Senhor, ele precisava cumprir a lei na sua humanidade, porque isso nós já sabemos, graças a Deus, que Jesus, ele sendo Deus, ele tem 2 naturezas: a natureza divina
gerado no Pai, na eternidade, e a natureza humana, gerado por Maria. Então, Jesus, na sua natureza humana, ele foi apresentado, ele foi para o templo, ou melhor, os pais o levaram para cumprir esta lei. Era necessário que ele fosse apresentado no templo. Maria, a mãe, ela era, quando ia para o templo, ela passava também por um processo de purificação. Aqui está também uma outra pessoa que não necessitava passar por essa purificação. Maria, cheia de graça, virgem, pura, santa, imaculada, virgem, antes do parto, no parto e depois do parto, a mãe de Deus, a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, aquela que subiu ao céu após a sua morte, ela foi elevada, ela subiu em corpo e alma para o céu e vive diante de Deus por todos os séculos dos séculos. Amém? Então ela também passou, porque precisava passar por essa purificação. Mas hoje, no dia do consagrado, porque nós lembramos também aqui a vida religiosa, todos aqueles que se consagraram a Deus, que se dedicaram a Deus. Então, de uma maneira especial, hoje nós queremos pensar nisso. No batismo, todos nós católicos, no batismo, nós fomos consagrados ao Senhor. É uma consagração muito importante, tanto que no dia do nosso batismo, nós fazemos uma renúncia. Essa renúncia, ela tem esse significado. Estamos renunciando ao mundo, ao pecado, estamos renunciando ao diabo, principalmente a ele, estamos renunciando a tudo aquilo que nos afasta de Deus, que é o pecado, e ali nós professamos a nossa fé, para dizer assim: agora eu sou de Deus, eu pertenço a Deus. Foi isso que aconteceu no dia do nosso batismo. Mas vejam, aqui no Evangelho de hoje, nós observamos 4 pessoas, aqui eu não quero contar Jesus, mas 4 pessoas que foram totalmente dedicadas a Deus. José, que Deus pediu que ele fosse o pai adotivo de Jesus. Então José, ele viveu a vida dele toda voltada para Jesus, para Deus. Tudo que ele fazia era neste sentido, não existia outra coisa a não ser isso. A Virgem Maria, a mãe de Deus, a mãe de Jesus, que agora se volta também no cuidado inteiramente para ele. Então a vida de Nossa Senhora também foi voltada somente para Jesus. Não tinha outra coisa a fazer senão cuidar de nosso Senhor, viver para Ele. Depois aí nós encontramos Simeão, esse homem também já de idade, que ali no templo, quando Nossa Senhora vinha com São José e o menino Deus nos braços, lembremos que ali tinham várias pessoas que estavam levando também os seus filhos para essa apresentação ao Senhor, ao Pai. Ele consegue
pela ação do Espírito, perceber que aquele menino que estava nos braços ali de Nossa Senhora, ou nos braços de São José, era o Messias esperado. Então ele faz essa belíssima oração depois que ele vê: agora o teu servo pode ir em paz, porque eu vi com meus próprios olhos a salvação de Israel, a salvação de todo mundo. E aqui mais uma pessoa que vivia totalmente voltado para Deus, na espera de poder ver com os próprios olhos o Senhor. Vocês viram que coisa bonita? Simeão, ele ia no templo, estava ali no templo todo dia, ele esperando que aquela promessa que no Antigo Testamento já se falava a respeito dele. Por exemplo, na primeira leitura de hoje, fala justamente do Messias que iria entrar no templo. Compreenderam? Aquele Messias que iria entrar no templo de Israel, que está de maneira especial no livro do profeta Malaquias: eis que eu envio o meu anjo e ele há de preparar o caminho para mim. E logo chegará o tempo em que o dominador que tentais encontrar, o anjo da aliança que desejais, ele o que vem, diz o Senhor dos Exércitos, e quem poderá fazer-lhes frente no dia de sua chegada? E quem poderá resistir-lhe quando ele aparecer? Ele é como o fogo da forja e como a barrela da lavadeira, dos lavadeiros, estará a postos como para fazer derreter e purificar a prata. Assim ele purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata, e eles poderão assim oferecer justo ao Senhor. Será então aceitável ao Senhor a oblação de Judá e de Jerusalém, como nos primeiros tempos e nos anos antigos. É ele o Senhor, aquele que estava nos braços da Virgem Maria, ou nos braços de São José. É ele que as profecias diziam e esperava, e Simeão aguardava, ansioso que isso acontecesse, e de repente ele viu, inteiramente voltado para o Senhor, uma vida toda voltada para Deus. E depois essa viúva Ana, o marido morreu, e diante da morte do marido, ela vivia no templo, voltada inteiramente para Deus, com jejuns, com orações, lendo a palavra de Deus. E ela também teve a oportunidade de ver o Senhor. E aí ela começa a divulgar. Ana, que fala 80 e poucos anos a mulher já tinha, ali no templo, dedicada, voltada inteiramente para Deus. Hoje é o dia, meus irmãos, de nós nos apresentarmos diante de Deus. Nós já fomos consagrados no batismo. Nós temos aqueles que se consagraram inteiramente a Deus, por exemplo, os religiosos, as religiosas, nós sacerdotes. Nós somos para Deus, a nossa vida é para Deus, é voltada para Deus, e tudo que nós fazemos é para Deus. E isso deve ser a nossa vida, é assim que deve ser. O Concílio Vaticano II nos alerta e nos ajuda a entender assim, que todos nós somos chamados a ser santos. Então, a mãe de família, a mãe, o pai, olha, a mãe de família, claro, já é mãe, né? Por isso que já é de família. Os irmãos, os filhos, todos nós também podemos ser inteiramente de Deus, mas dentro daquilo que é a nossa própria vida. São Francisco de Sales, ele nos ensinava muito isso. Ele deixou esse legado.
Aquele livro Filoteia nos ajuda muito a isso, quando ele fala dessa questão dessa vida devota. E ali ele vai explicando tudo, como uma mãe, um pai, um irmão, filho, tio, a tia, que não se consagraram inteiramente a Deus numa vida integral de dedicação, mas tendo ali sua família, pode também, de acordo com a sua vida, com a sua experiência, também ser dedicada ao Senhor. Todos nós somos de Deus. Eu acho que não tem coisa melhor para nós nos alegrarmos do que isso. Sermos de Deus, inteiramente de Deus. Existem vocações especiais. Por exemplo, tem uma moça que eu acompanho que ela está já prestes a entrar numa congregação religiosa para ser inteiramente de Deus, dedicada a Deus na vida de oração, na vida de penitência, rezando pela igreja, rezando pelos sacerdotes. Inteiramente. Porque o consagrado é aquele que é revestido da graça de Deus para ser inteiramente de Deus. Mas eu quero também dizer que, de uma maneira especial, todos nós batizados somos chamados também a sermos de Deus. Por isso nós abandonamos o pecado e devemos abandoná-lo mesmo, para sermos inteiramente do Senhor. Então hoje vamos fazer o seguinte: vamos também nos apresentar a Deus. Você que é um leigo, se consagre, se entregue por meio de Nossa Senhora. Vai lá, vai numa igreja. Se você puder ir numa igreja, se apresente diante lá do Senhor, diante do Santíssimo Sacramento, e diga: Senhor, dentro desse estado de vida que o Senhor me concede, eu hoje quero renovar o meu batismo, dizendo também: eu sou inteiramente teu. Aí a mulher vai dizer: eu sou inteiramente tua. Se você vive num lugar onde você não tem a oportunidade de ir numa igreja, faz ali na sua casa, diante do crucificado, diante da cruz. Faz essa consagração diante de uma imagem de Nossa Senhora. Faça essa consagração: Senhor, eu quero ser inteiramente teu. Mas o Senhor sabe das minhas fraquezas, então eu me uno a Nossa Senhora, que se consagrou e se entregou inteiramente a Ti, Senhor, e eu quero, por meio de Nossa Senhora, fazer essa renovação da minha consagração, porque eu quero ser inteiramente. A minha vida, o meu trabalho, todas as minhas coisas devem ser somente para o Senhor. Eu não quero que nada meu pertença a outra situação, somente a Deus. Porque nós podemos dizer que nós somos filhos de Deus, e somos, como diz São João, né? Nós somos filhos de Deus, e realmente nós somos filhos de Deus, adotivos, por meio de Jesus Cristo. Mas às vezes a gente fica só dizendo assim: eu sou de Deus, eu sou filho de Deus, mas leva uma vida banal, uma vida errada. Então, nessa entrega, nessa apresentação ao Senhor, vamos dizer então para Ele: eu sou inteiramente de Deus. E quero, Senhor, depois de passar a minha vida terrena, eu quero um dia estar diante de Ti para sempre. Porque se nós viemos a este mundo, estamos neste mundo, como diz São Tomás de Aquino, nós estamos caminhando para Ele, para estar com Ele por toda a eternidade. E por que não antecipar esse desejo de ser inteiramente de Deus agora? Vamos ser de Deus, somente para Ele. Nós somos dele, tudo por Ele, com Ele e para Ele. Que Deus te conceda esta graça, e por meio de Nossa Senhora,
Façamos hoje a nossa consagração e a nossa entrega. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe Maria Santíssima.